Muito bom dia, vamos lá, começando então essa quarta-feira, dia 4 de outubro. Vamos dar notícias importantes que vêm saindo ao redor do mundo e como tudo impacta aqui no Brasil. Então fica até o final que eu vou finalizar com isso, mostrando como a curva de juros no Brasil vem subindo drasticamente, acompanhando o restante do mundo, mas partes do fator interno também, e isso afeta diretamente o nosso planejamento, as nossas precificações dos ativos, inclusive de renda fixa. Pois bem, mas antes lá, vamos começar a falar do petróleo, que já está 3 dias recuando depois da alta forte que teve. Basicamente, os títulos, os preços do barril do petróleo vêm colocando o lucro no bolso dos últimos meses, que subiu mais de 20% desde julho, e também a expectativa é de que os Estados Unidos tenham que subir mais os juros, isso vai frear a economia americana como um todo e cairia a demanda. Mercado ainda de expectativas como um todo, mas o Brent, negociado em Londres, continua acima de $91. O DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas do mundo, já subiu mais de 7% desde julho. É o dólar ganhando força frente às outras moedas por conta dessa expectativa de alta de juros. Mais juros nos Estados Unidos, que é considerado risco zero no mundo, mais dinheiro vai para lá para rentabilizar em cima dos títulos públicos americanos. Muitos deles com vencimento de curto prazo de 2 anos, pagando mais de 5% ao ano. As taxas dos de 10 anos, de 30 anos, os títulos públicos americanos, estão na máxima desde 2007. Portanto, há sim um direcionamento de moedas em direção aos Estados Unidos para capturar e rentabilizar o seu capital. Eu mesmo fiz isso e venho falando bastante nos últimos dias com os meus clientes para aproveitarmos uma parte dessa oportunidade. Claro que foi muito melhor uns tempos atrás, quando a gente mencionou que o dólar estava 4,80, 4,70, que isso é oportunidade como um todo, e a gente já viu o dólar recuperar o seu valor frente a todas as outras moedas, inclusive o real. O peso mexicano, por exemplo, está na mínima nos últimos 4 meses, tá? E por que esses títulos públicos americanos, o de 10 anos, que é considerado uma proxy para o restante dos títulos públicos de 10 anos ao redor do mundo, superou hoje os 4,80, voltou a recuar um pouco, não fechou nesses patamares, mas reforça a onda que pode ter liquidação de ativos de renda fixa, de renda variável, perdão, ou seja, uma queda nas bolsas, para o dinheiro ir em direção a títulos públicos de renda fixa, remunerando taxas extremamente altas frente ao que foi os últimos 15 anos que a gente viveu, taxas de juros desde 2009 e 2010 zero ou negativas no mundo, muito por conta dessas injeções de capital que geram disfunções na economia. O que a gente vê agora é um momento, uma década provavelmente adiante, de taxas de juros estruturalmente mais altas, ou seja, de volta à normalidade. Como eu sempre falo, as coisas voltam ao patamar de livre oferta e demanda, que é o pêndulo do equilíbrio. Mas a gente sempre adora pregar soluções intervencionistas que a gente posterga o problema. Parecemos eternos e imaturos, como crianças que adoram postergar a solução de um problema, pedindo por mais intervenção, que é a origem daquele problema. Inclusive, por exemplo, Rafael Bostic, que é o presidente do Fed de Atlanta, nos Estados Unidos, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, o Fed, ele tem diferentes regionais. E o presidente do Fed de Atlanta falou que eles deveriam manter as taxas de juros altas por muito tempo. A presidente do Fed de Cleveland falou o seguinte, Loretta Mester é o nome dela, diz que apoiaria outro aumento das taxas de juros. Abre aspas, se a economia estiver como estava na próxima reunião, eu apoiaria outro aumento de taxas de juros. E isso força uma alta do dólar, uma desvalorização das moedas, inclusive o Banco Central Brasileiro já pode começar a falar, como eu venho falando aqui, que eu não acredito em quedas fortes de taxa de juros brasileira, porque da Selic. Por quê? Porque os Estados Unidos mantendo mais alta pressiona os bancos centrais como um todo, tá? As bolsas americanas caíram, levando o restante das bolsas no mundo também para baixo, porque saíram dados da pesquisa JOLTS, que é número de vagas disponíveis no mês, que aumentou para 9,6 milhões de vagas nos Estados Unidos contra 8,9 milhões que tinha sido na leitura anterior do mês de julho. Portanto, o mercado de trabalho mais forte, mais pressão na inflação, mais juros altos, e isso
entra nesse círculo que eu mencionei agora aqui no começo do vídeo, pressionando as moedas no mundo como um todo. Inclusive, o abandono voluntário de emprego nos Estados Unidos se manteve em 2,3%. Lembrando que essa sexta-feira tem o payroll, que mostra a taxa de desemprego, o ganho por hora dos trabalhadores e também a abertura de vagas no mês, que é o dado mais esperado para refletir o mercado de trabalho que pressiona a inflação no mês lá nos Estados Unidos. Tá? A ação do WeWork despencou 24% na bolsa depois de saltar um pagamento da dívida em que ela não quitou 92,5 milhões em juros na segunda-feira. Disse ela que é para preservar caixa. Desses 92,5, 37 milhões eram pagamentos em dinheiro de juros e 58 milhões em nota promissórias. Agora ela entra naquele período de 30 dias de carência que, se ela não pagar, pode ser declarado calote na dívida. Atenção, porque esse cenário de calote, esse cenário de default, ele não é de hoje. A gente fala durante a pandemia que mais cedo ou mais tarde isso chegaria. Nós, através de injeção de capital, sustentamos empresas ineficientes que agora chegou o momento de pagar ou rolar essa dívida e os juros estão muito mais altos. Muitas delas não têm caixa suficiente para esse tipo de pagamento e a gente pode entrar num cenário que a gente fala já nos últimos 2 anos. As intervenções causam problemas no médio e no longo prazo, só que tem um porém, o médio e longo prazo ele chega e estamos chegando nele e vale uma atenção. Abrem oportunidades, mas vale bastante atenção também. Num cenário de mais complicação é quando nós temos as maiores oportunidades como um todo. Em linha do que eu falei aqui, a Bolsa Brasileira caiu 1,5% e o dólar, que chegou a bater 4,70, 4,80, como eu falei aqui, fiz vídeos falando, mande uma parte do dinheiro para fora, dolarize uma parte, já está em 5,18. A melhor previsão da cotação do dólar de amanhã é a de ontem. A gente sempre fica pensando conosco, olha, por que eu não comprei dólar ontem? E aí a gente fala, mas amanhã eu faço. Aí você acha que vai cair e faz novamente. E no longo prazo o que acontece é que desde 1º de julho de 1994, do primeiro dia de circulação do real brasileiro, a moeda já perdeu 87% do seu valor de compra. Ainda mais quando você consegue dolarizar agora, tendo mais de 5% de retorno em títulos públicos americanos. A oportunidade não acontecia em anos, desde 2007, como eu venho falando. Dolarize uma parte do patrimônio. Isso aqui é Brasil, o arcabouço fiscal é falido, o endividamento brasileiro vai continuar crescendo, é uma matemática, e esse sistema econômico vigente no Brasil de intervenções, de subsídio, com as mesmas figuras que estavam presentes nos primeiros governos Lula e Dilma, que seguem agora nos fundos de pensões, nas estatais, na mesma forma de fazer economia e política, já deu tão errado, não tem como dar certo. Sim, eles fingem dar certo no curto prazo, porque a injeção de capital mostra que você tem um boom de curto prazo, mas no médio e no longo prazo a gente vê um endividamento muito grande de famílias, empresas e do próprio país. Basta ver o nível de endividamento do Brasil e do brasileiro médio em 2007, quando o Lula foi lá e tirou o IPI, estimulando a compra de produtos de linha branca, como era o nível de endividamento do brasileiro, que era mais ou menos 20% frente à sua renda lá no começo dos anos 2000, 2006, 2007, frente ao que é hoje, que atinge 80% da sua renda. Pois bem, a gente tem que analisar a economia numa janela de longo prazo e não simplesmente numa janela de amanhã. Inclusive o juros futuro brasileiro, que tem a ver com aqueles treasuries americanos que eu falei de 10 anos, de 5 anos, 2 anos, que subiu drasticamente, subiu na Europa, subiu na Austrália, subiu na Suíça, subiu no Canadá, subiu em todos os lugares, no México, na Colômbia e subiu aqui no Brasil também. Então, os juros futuros sobe, a renda fixa tem uma marcação a mercado, uma precificação do valor presente para baixo, mas isso abre a oportunidade de você comprar títulos públicos, inclusive brasileiros, com taxas muito próximas ao IPCA mais 6, a chamada NTN-B. Não é uma recomendação de compra, mas é uma análise que a gente tem feito aos nossos clientes. Nesses patamares, as taxas estão extremamente atrativas. Pense a respeito disso e dúvidas, por favor, comente, tá? Pois bem, a Petrobras, o João Paulo Prates, o presidente, falou que poderá subir o preço da gasolina de novo esse ano. Ele deu sorte que o índice de gasolina lá fora, nos Estados Unidos, que é o parâmetro para o restante do mundo, caiu
nos últimos dias, e aí basicamente tirou um pouco dessa pressão e o petróleo recuou de 95, 96 dólares para 91, mas o diesel continua com preço bastante alto, principalmente porque a Rússia fechou o mercado de exportação. O Brasil, do diesel importado, a maior parte vinha da Rússia. Então isso acaba botando uma pressão em cima do mercado brasileiro e mais cedo ou mais tarde a Petrobras terá que subir para acompanhar os preços internacionais. Caso contrário, entraremos naquele ciclo vicioso que levou a Petrobras a ter a maior dívida corporativa do mundo nos anos da Dilma e que ela praticamente quebrou a empresa. Se a gente não acompanha os preços internacionais, você desestimula a importação, afinal de contas nós dependemos do petróleo refinado, a gente importa em dólar e aí como é que os importadores importarão para vender mais barato do que eles compram lá de fora? Não tem sentido. Aí a Petrobras tem que subsidiar, usar caixa para poder vender a preço mais barato aqui interno. Queima a caixa da empresa, ela perde valor de mercado. Não tem segredo em cima disso. Mas a Petrobras subiu o querosene de aviação em 5% hoje, mas dentro do IPCA, a gasolina é o que tem o maior peso. E aí o que eles querem é manter a inflação manipulada, controlada para baixo. O diesel também tem um peso menor na inflação do que a gasolina como um todo, tá? Mas bom, o marco das garantias, a Câmara aprovou por 305 votos contra 11 e 5 abstenções, votos 11 foram contras, né? E esse marco das garantias, ele facilita, ele libera mais garantias para facilitar o crédito. É uma boa notícia, vamos ver como isso passa como um todo, tá bom? Então uma ótima quarta-feira para todo mundo, vamos esperar a sexta-feira que é o dado mais importante lá dos Estados Unidos.